E a Anvisa aprovou o uso de um medicamento que pode reduzir em até 70% as hospitalizações de pacientes com coronavírus. Sobre esse assunto, eu converso agora com o infectologista Carlos Quadros. Carlos, muito bom dia. Nós estamos nesse momento entre erros e acertos e algumas coisas acabam funcionando. Esse medicamento ele só pode ser usado 10 dias após os sintomas? Bom dia a todos, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer sobre esse medicamento. Ele deve ser tomado nos primeiros 10 dias de início dos sintomas e também obrigatoriamente a partir de 3 dias de um exame positivo para COVID, e aí a gente está falando do PCR, né, o exame que detecta a presença do vírus. Doutor, muito bom dia, Mariana falando. Eu gostaria de saber para quem estão recomendados esses medicamentos e quais são os critérios no momento de recomendá-los? Bom dia, Mariana. É um grupo que tem maior risco de desenvolver uma infecção ativa. Então, se por acaso você tiver um paciente já com COVID positivo e esse paciente tem um risco de desenvolver uma doença grave, esse é o grupo de pacientes. Então, por exemplo, pacientes acima de 65 anos, com doença renal crônica, pacientes de 50 anos, mais com uma doença hipertensiva, pressão alta, por exemplo. Então, esses são os grupos de risco que o estudo desse anticorpo monoclonal identificou, que você teria a possibilidade de, ao usar esse medicamento, reduzir a chance tanto de hospitalização quanto de efeito colateral mais grave e até, eventualmente, óbito. Doutor, no Brasil nós temos um problema muito sério da automedicação. Esse medicamento, ele foi liberado de forma emergencial e ele não pode ser tomado ou não deve ser tomado por pessoas sem os sintomas e sem a confirmação do vírus, correto? Correto, está absolutamente correto. Não é um medicamento para uso, não vai ser vendido em farmácia, é para uso... a administração desse medicamento é endovenosa, é na veia, e ela obrigatoriamente precisaria ser feita em hospital. Então, você identifica esse paciente, classifica ele se ele está apto a tomar essa medicação, você transfere esse paciente para o hospital, aplica a medicação na veia, e aí sim você vai poder ter os benefícios dessa medicação, né? Então, ele não está disponível em farmácia, aliás, ele ainda não está disponível no Brasil. O que a Anvisa fez foi uma aprovação emergencial, porque ela foi provocada pelo laboratório que detém a patente desse medicamento. Então, ela analisou os estudos desse laboratório e aprovou o medicamento, mas ele ainda não está disponível no Brasil. Doutor, o SUS vai oferecer esse medicamento e por que ele é indicado apenas em casos leves e moderados e não nos graves? Então, aí, bom, vou começar pela segunda, pode ser? Esse medicamento, o nome dele ele é um tipo de anticorpo monoclonal, que a gente fala, né? Então, são anticorpos prontos, bem diferente de um antiviral, que vai inibir a replicação do vírus, ou do corticoide, que vai inibir a inflamação, que são as terapias que a gente tem hoje. Então, ele só vai funcionar na fase inicial da doença, porque é quando o vírus está ativo. Aquela fase que muitos de vocês já ouviram falar, que é a tempestade inflamatória, que é a fase grave da COVID, já não há tanta presença do vírus assim, e o que se tem é uma resposta inflamatória exacerbada do próprio organismo, levando a complicação. Então, ele só vai funcionar na fase que o vírus está mais ativo, que são os 10 primeiros dias de doença. Então, essa é a indicação específica desse anticorpo, tá? A possibilidade dele ser liberado no SUS é muito remota, particularmente nesse momento. Esse anticorpo, ele foi testado nos Estados Unidos, com a população americana, e sem a circulação da variante P1, que é a variante brasileira, que hoje mais de 90% dos casos aqui em São Paulo são por essa variante. E, especificamente para essa variante, fizeram testes em laboratório com esse medicamento, com esse anticorpo monoclonal, e a capacidade dele diminuiu bastante de neutralizar o vírus. Então, a curto prazo, ele não vai estar disponível para o Brasil. Não vejo a possibilidade a curto nem a médio prazo de estar disponível no SUS. Então, é só uma ferramenta a mais. A Anvisa tem liberado o que há de evidência científica para medicamentos, né? Então, o laboratório comprovou a eficácia, mas para a cepa tradicional e não para a cepa brasileira.
Então, a curto e médio prazo, eu não vejo a possibilidade desse medicamento estar disponível, não. Dr. Carlos Quadros, infectologista, eu queria aproveitar esse nosso bate-papo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, e perguntar ao senhor sobre o que a gente está ouvindo nas ruas, né, de uma possibilidade da terceira onda no Brasil. Nós já temos alerta disso, monitoramento. Apesar da redução do número de casos, nós precisamos estar atentos a isso. É uma realidade esse indicativo da terceira onda? Uma excelente pergunta. É sim uma realidade. Você só conseguiria evitar essa terceira onda se você tivesse um distanciamento social efetivo, isso todo mundo está cansado de saber, e uma cobertura vacinal eficiente. Então, os países que liberaram rapidamente, sem ter essa cobertura ainda, eles acabaram desenvolvendo outras ondas de Covid, né? E o agravante que a gente tem nesse momento, apesar da queda expressiva de casos, de internações e até de óbitos nas últimas semanas, é que a gente ainda está num patamar muito alto de circulação de vírus, e a retomada das infecções, que é o que a gente infelizmente começou a ver já em alguns lugares do Brasil, inclusive na Grande São Paulo, essa retomada de maior número de casos, uma estabilização, parou de cair de uma semana para cá, e uma tendência, inclusive, de alta de casos novos. O nosso receio é que isso se reflita, por não termos uma população imunizada ainda, um maior número de internações e, consequentemente, um maior número de óbitos. Doutor Carlos Quadros, infectologista, agradeço a sua gentileza dessa entrevista aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, e que sirva de alerta, principalmente hoje, sexta-feira, vem aí o final de semana, para que as pessoas procurem manter o distanciamento, o uso das máscaras e mantendo a higiene pessoal. Obrigado, um ótimo final de semana. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês.